Olá! Filtro automático começa com. Vamos aprender a automatizar a ferramenta de filtro no critério de busca começa com. Veja como é fácil. Nós vamos aprender uma macro para a gente filtrar parte de uma informação aqui na minha tabela, né? E essa parte dessa informação, a parte desse texto, vai servir para eu listar uns determinados códigos. Como assim, ó, de forma prática? Eu tenho aqui uma tabela de produtos, né? E o seu respectivo CMV. Então, só para a gente entender, o produto que começa com o texto fim, ele é financeiro. Então, eu venho aqui, ó, por exemplo, filtro de texto, começa com. Então eu vou digitar, ó, fim, certo? E dou um OK. E aí ele vai filtrar tudo que começa com o texto fim. E todos esses itens são do financeiro. E eu tenho mais itens, né? Tem os que começam com o CONT, que é da contabilidade, EXP, da expedição, log logística e assim por diante. Então, o que que você teria que ficar, o que você teria que fazer, na verdade? Você teria que sempre estar filtrando o texto que começa, né, que termina, que contém, enfim. Você pode usar qualquer um desses critérios aqui. A gente só vai entender a lógica lá dentro do ambiente VBA para aplicar a regrinha e a automação. Então vai ser simples. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui na guia desenvolvedor e vou gravar uma macro, tá? Eu vou dar o nome dessa macro de filtro e aqui eu vou filtrar. Mesma coisa, filtros de texto começa com. Você poderia aplicar no termina com ou contém, não tem problema. Então eu vou colocar aqui o texto de critério e aqui ele fez a filtragem. Vou parar a gravação, tá? Ok, eu vou até limpar aqui os dados. Eu vou fazer o seguinte, aqui na minha célula D1 é onde eu vou digitar a informação e ele automaticamente vai fazer a filtragem aqui na minha base de dados. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu ambiente VBA, que é desenvolvedor, Visual Basic, e aqui, ó, deixa eu estender um pouco mais a minha área do VBA, só para a gente ver melhor. Aqui eu tenho o módulo 1, né? E aqui está a macro que eu gravei, macro filtro. Deixa eu abrir um pouco mais aqui a minha linha de código. Então, na planilha ativa, no intervalo de A1 até B 11.166, ele aplicou o filtro no campo 1, ou seja, na coluna 1, onde o meu critério de busca no campo 1 é o texto fim. Só que tem um detalhe, tem um asterisco aqui, né? Quem conhece o Excel sabe que o asterisco ele é um caractere coringa. E para que ele serve? Ele serve para facilitar, né, para me ajudar a trabalhar com informações parciais. No caso aqui, tudo que está antes do asterisco, ou seja, à esquerda do asterisco, significa que eu vou considerar como critério de busca. Então, tudo que começa com aí asterisco é o meu texto, meu pode ser número também, enfim. Então, aqui ele está dizendo que o texto fim, né, é um texto que eu vou dizer começa com fim, que é o meu critério de busca. Se o asterisco estivesse aqui no começo, seria termina com fim. E se o asterisco estivesse nos dois momentos, né, antes do texto e no final do texto, seria contém, certo? Bom, aí já fica o entendimento, caso você queira aplicar conforme a sua necessidade. E o que, que eu vou fazer aqui, ó? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa informação aqui por um valor da célula, tá? Só que tem um detalhezinho e a gente vai entender esse detalhe na prática. Então, simplesmente vou fazer o seguinte. Essa informação aqui vai ser range, abro parênteses, abro aspas, tá na célula D1, né, que eu vou digitar a informação lá, ponto value, tá? Ok. E eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou deletar esse restante desse código aqui, porque talvez eu não precise dele, tá? Então o meu código vai ficar bem simples. E agora eu vou fazer um teste. Eu vou digitar aqui, por exemplo, EXP. Será que ele vai funcionar? Ó, EXP, tá? E aí eu vou na minha janelinha de macros e vou executar essa macro filtro.
Não deu certo. Por que que não deu certo? Por um motivo simples. Ele não está entendendo que tem que começar com EXP. Ele não está entendendo isso. Então eu vou lá no Visual Basic e eu vou ter que dizer aqui para a minha linha de código que ele tem que começar com o texto que eu informar na minha, na minha célula D1. Como que eu vou fazer isso, tá? Existem várias maneiras, mas eu escolhi aqui a mais fácil. Eu vou criar três variáveis aqui, tá? Vai ser bem simples. Então, a primeira, né? Din, vou colocar aqui, ó, din valor, que vai ser igual a um texto, string. Depois din asterisco, que também vai ser igual a uma string, vai ser um texto. O que eu vou fazer agora? Eu vou declarar cada uma dessas duas variáveis, né? Vou definir valores para ela. Então, a minha variável valor, ela vai receber o conteúdo que está na minha célula D1, tá? Ponto value. Então, vai receber o valor da célula D1. E a minha variável asterisco, ela vai ser simplesmente, abro aspas, asterisco. Por que que eu coloquei o asterisco entre aspas? Porque isso aqui é um texto e quando a gente trabalha com texto é sempre bom a gente indicar entre aspas. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma terceira variável que vai ser simplesmente a junção dessas duas. Então eu vou colocar aqui, ó, sei lá, vai junto igual valor separa e comercial para concatenar asterisco. Agora eu tenho uma variável que se chama junto e ela não é nada mais nada menos que a informação da célula D1 finalizada com asterisco. O que eu vou fazer agora? Agora, o meu critério de busca não vai ser mais o valor da célula D1. Vai ser a variável junto. Vamos ver se isso vai funcionar? Fecho aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pegar um outro código aqui. Eu tenho o código log, que é logística, tá? Log. E aí eu vou executar a minha macro. Executar. Olha só, ele filtrou tudo que começa com log, tudo começa com logística. Vamos limpar aqui os filtros, né? Limpar. Tudo começa com cont, que é contabilidade. Então eu digito aqui, ó, cont e vou em macro e executo a minha macro. E ele filtra tudo que começa com cont. Vamos deixar isso mais interessante, mais profissional? Eu quero digitar aqui e automaticamente ele fazer a filtragem, tá? Como que eu faço isso? Eu vou criar um evento de planilha, um evento chamado change. Então eu volto aqui no Visual Basic, né, que é o ambiente VBA, tá? E aqui no meu ambiente VBA, deixa eu ajustar um pouco mais o tamanho da minha janela. Aqui no ambiente VBA, eu tenho a minha planilha 1, certo? Só tenho ela no caso. Você vai trabalhar na planilha que contém os seus dados, né? No meu caso, planilha 1, eu vou dar 2 cliques e entrei aqui na planilha 1. Eu vou mudar de geral para worksheet e de selection change eu vou mudar para change, tá? O código de baixo eu não vou usar. Então o que eu vou fazer? Eu estou na minha worksheet change, né? Na minha planilha, na minha worksheet, onde o change, né? O evento change, ou seja, o evento mudança, vai executar alguma coisa de forma automática. O que ele vai executar? Olha só. Aqui eu tenho a minha macro chamado filtro. Então, toda vez que houver uma change lá, uma mudança, eu vou chamar a minha macro filtro. Então, eu coloco aqui, ó, call filtro, tá? Depois é interessante criar uma delimitação aqui, usando o target. Tem alguns vídeos no canal que fala disso, porque senão qualquer coisa que você for alterar em qualquer região, ele vai ficar executando esse change aqui automático, e não é muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar, e agora eu não preciso mais ficar executando a macro de forma manual. Eu vou simplesmente digitar aqui, ó, fin, e vou dar um enter, tá vendo? Ele já filtrou de forma automática. Cont, já filtrou de forma automática. LOG já filtrou de forma automática e assim por diante. Então, você consegue pegar essa lógica aqui e aplicar em muitas coisas. Você pode até criar uma janela aqui, utilizar o test box, por exemplo, para usar essa informação, um list box, enfim. E não só isso, né? Tem gente que prefere fazer a sua automação com filtro avançado, mas com filtro avançado você não vai poder ter os filtros aqui na sua base de dados. Então, caso você deseje ter os filtros, uma alternativa boa é essa.
ou seja, você automatiza uma busca, uma informação na sua base de dados.